Eu vou continuar mais uma vez o estudo da palavra do Senhor. A paz do Senhor, a boa noite a todos. Eu creio que os irmãos sentiram falta das minhas mensagens, das minhas pregações, aonde o Senhor me usa me ordenou a falar de Gênesis a Deuteronômio, sobre os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que foram escritos por Moisés, chamado Pentateuco ou a Torá. E hoje eu parei no capítulo 9 de Gênesis. Por quê? Porque aqui eu estou para falar que me ausentei um pouco, fiz uma cirurgia. Hoje eu estou com 12 dias que eu fiz essa cirurgia, mas o Senhor Jesus me ordenou a me levantar e continuar a mensagem do Senhor. É por isso que eu estou falando mais um pouco mais baixo, devido a essa cirurgia. Mas aqui estou para levar a palavra do Senhor, onde Ele disse: levanta e continua levando a minha palavra, porque quem cura sou eu. Então aqui eu vou de volta de novo, continuando os estudos de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, desculpa, amado irmão, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Diz a palavra do Senhor, os 5 primeiros livros do Velho Testamento escrito por Moisés, usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu parei no capítulo 9, agora eu vou ler hoje o capítulo 10 e o capítulo 11. Por quê? Porque é a mesma palavra, tanto 10 como 11. O 11 já é a continuação do estudo do 10. Então hoje eu vou ler as descendências dos filhos de Noé e a Torre de Babel. As descendências dos filhos de Noé no 10 e a Torre de Babel é no capítulo 11. Eu vou ler o 10 e o 11 porque é o mesmo estudo, aonde fala que quem fez essa Torre de Babel foram as descendências de Cã, né? Que aonde Cã se rebelou contra o seu pai, sua mãe mandou ele ir atrás do seu pai e ele encontrou o seu pai na vinha. Ali ele viu o seu pai sem roupa, nu, e ele zombou do seu pai. Quando o seu pai retornou, ele mais uma vez zombou do seu pai, e ali o pai de Cã o amaldiçoou, dizendo que tanto ele como as suas descendências iam servir a Sem e a Jafé. As descendências de Cã iam servir a Sem e a Jafé, tanto ele como as suas descendências, porque por causa da rebeldia de Cã, que é no 10 e no 11 vai falar sobre a Torre de Babel, a mesma coisa. Por isso que eu vou ler o 10 e o 11, aonde foi feita a Torre de Babel, vindo das descendências de Cã. Diz a palavra do Senhor. Vou ler a palavra do Senhor e eu vou dar os estudos mais adiantando, porque eu vou falar somente as descendências de Cã, que são as descendências de Sem, Cã e Jafé. Eu vou falar somente os filhos que Sem, Cã e Jafé tiveram, somente as suas descendências, porque esse estudo é grande. São 2 livros, 10 e 11. E como eu estou ainda me recuperando da cirurgia, mas aqui eu estou para levar a palavra do Senhor, eu vou passar logo adiante. Só vou falar do 10, só as descendências de Sem, Cã e Jafé. Diz assim: são estas geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E aqui no 2 vai falar sobre as descendências de Jafé, que diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Esses são os filhos de Jafé, um dos filhos de Noé. E continuando, aqui no capítulo 10, o versículo 6, as descendências de Cã. Eu já li as descendências de Jafé, agora eu vou ler as descendências de Cã: Cuxé, Miraim, Putei e Canaã. Diz a palavra do Senhor, aonde também diz a palavra do Senhor o mesmo nome que era de Cã, né? E ele também botou um dos seus filhos também Canaã. Continuando aqui no 9. Essas descendências aqui de Cã nasceram muito homens valentes, guerreiros, né? Muitos fortes, ousados, diz a palavra do Senhor. No 9, as descendências de Cã foi valente, caçador diante do Senhor. Daí
dizer-se como Nilore, poderoso caçador diante do Senhor. Olha como é que ele era, valente, e diz a palavra do Senhor, poderoso caçador. Era as descendências de Cã, homens poderosos. Eles poderiam agir totalmente diferente, debaixo das bênçãos de Deus, mas eles estavam debaixo das maldições, diz a palavra do Senhor, de Cã, aonde ele zombou do seu pai. Continuando, o princípio do seu reino. Aqui eu vou, por que eu vou ler o 10 e o 11? Aqui vai falar o nome de quem se rebelou contra Deus, que fez uma torre no 11 para chegar até a Deus. Mas Deus determinou ali, diz a palavra do Senhor, esses 3 homens que tomaram a iniciativa de fazer essa torre, que são que o princípio do seu reino foi Mabel, Eric, Acade e Calnê, esses 3 onde tomaram a iniciativa de fazer essa torre, que é no 10, é por isso que eu vou ler o 10 e o 11. Continuando, esses 3 foi Babel, Eric, Acabe e Calnê, que foi o que? Na terra de Siná. Continuando, aqui no 12. E entre Nive e Calá, a grande cidade de Recém, e diz a palavra do Senhor que expandiu também essas famílias de rebelde, tanto eles estavam também ali na cidade de Nínive, como também estava em Sodoma e Gomorra, onde expandiu as descendências rebeldes, aonde viviam na prostituição, aonde viviam na bebedice. Tanto Sodoma e Gomorra tinha as descendências de Cã, como também em Nínive, ali em Nínive, onde Deus usou Jonas para levar a palavra. Também ali em Nínive tinha as descendências de Cã, e também em Sodoma e Gomorra, também onde vivia Ló, sobrinho de Abraão, onde Ló vivia lá, aonde Deus destruiu também Sodoma e Gomorra. Ali só sobrou Ló, sua esposa e suas 3 filhas, diz a palavra, mas logo após a sua esposa virou uma estátua de sal, porque ela olhou para o pecado. Continuando, e entre Nínive, Miraim gerou a Ludi e Anami a Leabim e Naflutim. Vou passar aqui para o 18. Vou passar aqui para o 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gazá. Olha, como eu acabei de dizer, indo para... Eu li que eles também estavam em Nínive, e também indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zebuim, até Laçá. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas linguagens, em suas terras, em suas gerações. Continuando, agora esse aqui são as descendências de Cã, que eu acabei de ler, onde eles expandiram, né? Diz a palavra do Senhor para Nínive e também para Sodoma e Gomorra, 2 terras de prostituição de homens e mulheres rebeldes. Lá estava em Nínive e em Sodoma e Gomorra as descendências do filho de Noé, Cã. Continuando, a descendência de Sem, que é no 10, 22. Os filhos de Sem são Elã, Assum, Arfaxade, Lude e Arã, diz a palavra do Senhor. E eu vou passar, diz a palavra do Senhor aqui agora para o 11, falar sobre a Torre de Babel. Eu falei sobre as 3 descendências de Sem, Cã e Jafé, e também contei também que foram esses 3 jovens, Mabel, Eric, Acade e Calnê. Esses 3, diz a palavra do Senhor, aonde fizeram uma torre, já aqui no capítulo 11, se rebelando contra Deus, essa torre para chegar até a Deus. Mas ali Deus, diz a palavra do Senhor, que o Senhor Deus ali confundiu as línguas, diz a palavra do Senhor. E hoje em dia é por isso que muitas pessoas, como vieram as línguas? Então eu estou dizendo, a palavra do Senhor veio, 3 jovens rebeldes da família de Cã, aonde eles foram, diz a palavra do Senhor, para Siná, e ali diz a palavra do Senhor, em Siná, ali eles habitaram, e ali eles 3, Mabel, Eric, Acade e Calnê, ali em Siná, ali eles habitaram, ali onde surgiu deles para fazer a Torre de Babel, para chegar até a Deus. E ali também onde Deus confundiu as línguas, diz a palavra do Senhor, e aonde partiu também as repartições de línguas, como hoje eu sei falar o português,
português, tem chinês, dos Estados Unidos e várias línguas que eu não conheço. Mas se a gente estudar, a gente entende a língua deles, como eles também, se estudar, entende a nossa língua, o português. Continuando, diz a palavra do Senhor aqui no 11, a Torre de Babel, que são o quê? Que vieram das descendências de Cã. Aonde também, como eu acabei de dizer, essa descendência habitou em Nínive e em Sodoma e Gomorra também, descendência de rebeldes. No 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ali naquela cidade, ali diz a palavra do Senhor, aonde habitarem em Sinã, ali havia somente uma língua, como eu acabei de dizer, uma linguagem, uma só maneira de falar, ali em Sinã. Mas ali esses 3 jovens se rebelaram e fizeram essa torre para chegar até a Deus. Mas de Deus ninguém zomba, somente honra. Continuando, sucedeu que partindo ele do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e ali habitaram ali, e disseram uns aos outros, vindes, façamos tijolos e queimamos-los bem os tijolos. Serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Ali o betume ali serviu de argamassa para quê? Para tampar ali os buracos ali daquela torre ali, diz a palavra do Senhor, para não ter o que desabar, ou então algum vazamento, algo assim parecido. Ali eles colocaram betume de argamassa. Aqui está dizendo no 11:3, continuando. Disseram-lhe, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Olha os 3 jovens que falaram. E uma torre, cujo tope chega até os céus. Olha a ousadia desses 3 jovens que foi Mabel, Eric, Acade e Calnê. Continuando. Lembremos o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Deus desceu sobre a cidade para ver a torre que os homens edificaram, porque nada passa desapercebido perante Deus. Deus, ele está com seus olhos, seus ouvidos atentos e os seus olhos atentos a tudo que acontece. É por isso que eu digo que Deus conhece a humanidade toda, o sair, o entrar, o deitar, o levantar, nada passa desapercebido na presença de Deus e contra Deus, como esses 3 jovens fazendo as coisas contra Deus. Mas Deus acabou ali aquele desejo deles e ali repartiu as línguas, diz a palavra do Senhor. Continuando. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo que intentam fazer. Olha o que Deus disse. Ali havia apenas uma linguagem, mas Deus ia descer ali, e ali diz a palavra do Senhor que ele ia fazer essa restrição para todo que intentam fazer o quê? Fazer o mal. Ali Deus ia repartir ali aquelas línguas ali, aquela linguagem, para que ninguém compreendesse a língua um do outro, e pronto, ali ia se acabar ali aquela torre, a arrogância ali daquele jovem ali, para fazer uma torre para chegar até a Deus. Continuando, vide e desçamos e confundimos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destaque-se o Senhor e dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Olha o que diz a palavra do Senhor, que o Senhor ali cessou ali aquela linguagem, diz a palavra do Senhor, e ali os dispensou e dispensou pela superfície da terra, e diz a palavra do Senhor, e cessaram de edificar a cidade. Qual era a cidade? A torre, para chegar até a Deus. E diz a palavra do Senhor assim, finalizando, chamou-se-lhe por ali o nome de Mabel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispensou por toda a superfície da terra. E ali diz a palavra do Senhor que depois que foi repartida ali a língua ali do povo, ninguém compreendeu mais um ao outro, e ali o Senhor colocou ali aquela cidade
ali lugar de confusão, o nome lugar de confusão. Por quê? Porque o Senhor repartiu as línguas ali e houve uma tremenda confusão, porque ninguém compreendia a linguagem um do outro, e onde expandiu até hoje as cidades que nós vemos ali, Estados Unidos, China, Brasil e outras cidades que nós portugueses, muitos não conhecem a linguagem, e muitos conhecem a linguagem deles de fora porque estuda. E diz a palavra do Senhor, quem fez isso? Deus, diz a palavra do Senhor. E aqui também fala as descendências também de Sem. Quem é as descendências de Sem e de Jafé? Pessoas boas. A descendência de Sem também fala aqui no capítulo 11, da onde veio Abrão, que logo após se tornou Abraão. E também da onde veio Ló. Diz a palavra do Senhor, Ló, ele era sobrinho de Abraão, e Abraão, tio de Ló. Ló foi o que vivia em Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Abraão, onde Deus o abençoou grandemente, que vieram das descendências, diz a palavra do Senhor, de Sem. E o próximo estudo vai ser em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. No capítulo 12, Abraão no Egito vai falar sobre que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. E nesse capítulo 12 também, que vai falar sobre Abraão no Egito, que foi a época da fome, onde Abraão subiu para o Egito. E nesse momento eu digo para você, viva numa vida de santidade na presença do Senhor. Viva uma vida fiel na presença do Senhor. Você que está dentro da casa de Deus praticando tudo que não presta, viva uma vida de santidade do Senhor. Você dentro da casa do Senhor, você se acha santão, se acha santona, mas sai de lá, você se torna verdadeiro ímpio. Viva uma vida de santidade, porque o Senhor Deus está vendo todos os teus fazeres, o teu sair, o teu entrar, o teu deitar, o teu levantar. Escolha, amado irmão, você e amada irmã que está vivendo uma vida de pecado dentro da casa do Senhor. Só é crente dentro da casa do Senhor quando sai, vive numa vida de mundanismo. Saiba que você vai ajustar conta, saiba que perante o tribunal de Deus você vai ajustar conta com Deus. Se arrependa dos seus pecados. E você, amado ímpio, que se encontra por trás das grades, na sua casa, nos hospitais, nesse momento querendo tirar sua vida, venha para Jesus. Se coloque de joelhos, se arrependa dos seus pecados e reconheça que só Jesus pode todas as coisas. Siga a Jesus.